Olá pessoal, meu nome é Ronaldo e essa é a sétima aula Iniciantes Totais utilizando Java e Eclipse. Na aula passada a gente viu o método toString para classe pessoa, só que eu esqueci de falar aqui uma coisinha. Quando você faz o método toString, é melhor você utilizar, em vez do this.o nome do atributo, o get desses atributos. Por quê? Você utilizando métodos escondidos dentro de outros métodos dá mais flexibilidade para você modificar no futuro esse código. Por exemplo, se eu quisesse modificar o nome, por exemplo, dividisse o nome entre nome e sobrenome, eu poderia fazer um toString só para isso. Então ficaria bem mais fácil para modificar esse código no futuro. Então eu só vou mudar aqui o thisNome para thisGetNome e o thisLivro para thisGetLivro. Ok, pessoal, então nessa aula a gente vai continuar com o desenvolvimento test drive e também a gente vai criar a classe livro e a classe teste do livro. Só que, como eu falei, a gente vai usar o desenvolvimento test drive e, como vocês sabem, como eu já falei, o desenvolvimento test drive a gente primeiro faz o teste, depois cria o método, a classe propriamente dita. Então a gente vai criar aqui o método teste do livro, new. Vai no package do teste, new, junit test case. Daí aqui no nome a gente vai colocar, seguindo lá o padrão, livro test. Aqui no current under class under test a gente não precisa de colocar porque não existe, a gente vai criar depois. Beleza, então a gente criou aqui a classe do teste do livro. Como a gente fez lá na classe pessoa, a gente vai primeiro testar o construtor dessa classe. Então pub contra espaço, daí aqui eu vou colocar o retorno void, o nome vai ser teste livro. Esse aqui eu vou testar o construtor da classe, no caso. Ok, e aqui dentro eu vou criar um novo objeto do tipo livro. Então new contra espaço livro, nome do meu livro vai ser L1. Os argumentos aqui eu vou fazer diferente da classe pessoa, eu vou mandar o título do livro como argumento. Então, vou colocar aqui grandes expectativas. Esse vai ser o título do meu livro, ok? Agora eu vou utilizar o mesmo método lá, certEquals, que utilizei na classe pessoa. certEquals, Ctrl espaço, vou aqui dizer o que eu quero esperar que apareça, que é no caso eu vou testar primeiro o título. Então grandes, coloquei com letra minúscula, vou colocar com letra maiúscula aqui, grandes expectativas. As expectativas, e aqui no atual eu vou colocar L1.this L1.livro, desculpa, título. Eu já vou explicar porque que eu coloquei aqui em vez de this get título, this livro só, this título, quer dizer. E assert equals para o título do autor do livro, também eu vou fazer. Então, primeiro eu vou colocar aqui autor desconhecido. E L1.autor. Ok. Então eu já fiz aqui meu teste do construtor, o método teste do construtor do livro. E agora sim eu vou fazer a minha classe livro propriamente dita. Só que eu não vou lá digitar ou criar uma nova classe livro e tal. Eu vou utilizar o Quick Fix do Eclipse, que é uma ferramenta muito boa para você fazer esse tipo de coisa. Então eu vou vir aqui no primeiro erro que aparece, que é o livro, que é na instância aqui do objeto, criação do novo objeto. Vou clicar com o botão esquerdo em cima dele, esquerdo do mouse, e vou utilizar o atalho Ctrl 1, que é o atalho Quick Fix. Aqui ele já vai dar sugestões de conserto desse código aqui, criar uma nova classe livro, criar interface livro, etc. Então eu vou escolher a mais óbvia aqui, que é claro, a criação da classe livro. Clico duas vezes com o botão esquerdo nele e ele já vai me dar aqui a linha de criação de classe. Só uma coisa aqui, vocês podem ver que
aqui onde ele está pedindo para criar, ele está dizendo que é na pasta teste. E não é na pasta teste que a gente quer, é na pasta CRC, que é onde fica o código do nosso programa. Ok? Agora vou dar aqui uma finish. E ele já criou a minha classe livro lá, bonitinha. Certo. Agora, eu volto aqui na classe livro teste, vou no segundo erro, faço a mesma coisa. Botão de esquerdo em cima dele, Ctrl 1, e escolho o conserto melhor indicado aqui para ele, no caso é criar o construtor livro, passando uma string como parâmetro. Clico 2 vezes, ele já criou aqui o meu construtor certinho. Essa mensagem que eu já vou explicar depois o que significa. Volto lá de novo na minha classe teste livro, clico aqui no meu atributo título, que é o terceiro erro. Vocês podem ver que quando eu vou consertando, ele vai tirando os erros que tinham antes. Clico no botão esquerdo em cima dele, Ctrl 1, peço para criar o atributo título na minha classe livro. Ele já cria aqui, ó, meu atributo título. Volto de novo na classe teste livro, clico no botão esquerdo, Ctrl 1 e peço para ele criar o atributo autor da minha classe livro. Beleza, se vocês voltarem aqui agora na classe livro, pode ver que não tem nenhum erro mais nesse método de teste do construtor. Só que uma coisa aqui, eu fiz duas coisas diferentes que eu fiz lá na classe livro, no teste do construtor. Uma delas é mandar como parâmetro uma string. Isso eu não fiz lá na classe livro. Outra coisa é que eu utilizei aqui, em vez do get e do get título, do get autor, eu utilizei o ponto título. Por quê? Porque se eu não fizesse isso, eu não poderia criar aqui os meus atributos direto aqui na minha classe teste. Então por isso eu fiz isso. Agora eu volto lá na minha classe livro e vou criar o meu método, o meu construtor aqui dela. Essa mensagem aqui quer dizer que isso foi gerado automaticamente. Então se você for aqui em Windows, Show View, e pedir para ele mostrar aqui as tarefas, ele vai mostrar... Opa, salvar aqui tudo. Agora sim. Windows, Show View, Task. Ele vai dizer aqui, ó, que tem uma tarefa para você fazer, que é fazer o construtor dessa classe, que ele foi autogerado. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou apagar essa mensagem, vou aqui mandar o título, ele vai receber a string que eu estou mandando por parâmetro. Então string, ok, e o autor, ele vai receber, como eu coloquei lá no teste construtor, autor desconhecido. Ok. Opa. Certo. Agora eu vou salvar aqui tudo. Pode ver que ele sumiu a mensaginha ali da tarefa. Volto, vou aqui em run as. Opa. Volto a minha livro teste. Run as. E coloco aqui para ele fazer meu teste do JUnit. Vocês podem ver aqui que ele está corretinho, certinho aqui, deu correto. Beleza, agora eu só vou fazer os meus get e o set do livro. Então volto aqui na minha classe livro, vou aqui em source, generate getter and setters, e eu vou escolher aqui no meu autor o get e o set dele. E aqui no título eu vou pedir só o get, porque o set não precisa, porque quando eu crio já o meu livro, eu já mando como parâmetro o título, então não precisa. Então eu só clico aqui em OK, ele já vai criar aqui os meus get e o set que eu pedi. Ok, pessoal, então essa foi a 7ª aula Iniciantes Tutoriais em Java. Na próxima aula a gente vai criar a relação entre a classe livro e a classe pessoa. Então, agora é só. Até a próxima.